Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do nosso Salvador Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quando você está alegre com o Senhor, levante a mão e diga glória a Deus. Maravilha. Pegue aí a Bíblia, a palavra do Senhor. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 26. Glória a Deus. Início da tarde da terça-feira, segundo dia de campanha, segundo dia de clamor nesta semana, para louvor e adoração do nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 26. Aleluia. Aquele que achou, diga amém. A palavra do Senhor está escrita em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 26, assim: e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Diga glória a Deus. Hoje é o segundo dia da campanha com o tema terremoto de glória. Aleluia. Deus é Deus que quando faz a terra tremer é para glorificar o nome dele. Aleluia. Desocupe as tuas mãos. Vamos clamar. Vamos falar com o nosso Salvador Jesus. Vamos clamar nesse momento na presença do nosso Deus maravilhoso. Levante a mão, abre a boca, clame, ore. Ore na presença do eterno Salvador. Aleluia. Abra a tua boca e clama na presença do Deus vivo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo que purifica, Espírito Santo glorioso de Deus que está sobre a igreja. Ao Senhor tributamos também a honra, a glória, o louvor, adoração e exaltação. Ao Senhor pertence a nossa vida, ao Senhor pertence o nosso coração, ao Senhor pertence o nosso corpo, pois está escrito que somos templo e morada do Espírito Santo. E estamos aqui nesta tarde de terça-feira, já sacrificando este horário das 12 horas, este horário do meio-dia, como louvor e adoração em tua presença. E eu venho te rogar nesta hora, aleluia. Estenda a tua mão poderosa sobre nós, estenda a tua mão sobre esta casa, estenda a tua mão sobre a tua vida e o teu filho, aleluia. Que nesse momento parou tudo que estava fazendo para reunir-se conosco e adorar. Abençoa a tua filha, abençoa o teu filho, abençoa esse lar, abençoa essa família. Dá saúde, Senhor, dá saúde, dá libertação, transformação. Visita os casais, visita os lares, visita as pessoas que estão sendo bombardeadas pelas obras das trevas. Visita esse homem, visita essa mulher para a glória, aleluia. Para louvor do teu santo e glorioso nome. Pai, em nome de Jesus eu te peço, dai-nos mais da tua presença, dai-nos mais do teu Espírito, dai-nos mais do teu fortalecimento, dai-nos mais da tua unção, da tua graça e da tua autoridade, aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória, oh glória, oh glória. Reveste a tua igreja de unção, reveste a tua igreja de autoridade, reveste a tua noiva com tua presença, renova as tuas filhas, renova os teus filhos nesta tarde. Que seja desfeita toda opressão, que seja desfeita toda obra do maligno, que seja quebrado todo jugo opressor, que seja desfeito desta rua, das proximidades dessa casa, todo rito de bruxaria, todo rito de obra de magia negra, todo rito de obra de robô, vai queimando. Jesus agora queima, 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 queima essa opressão, quebra as correntes infernais, quebra a maldição pelo meio, quebra todo
visita os desempregados, abre uma porta de emprego, abre uma porta, ó Deus dos exércitos, aquele homem ou mulher que está aguardando o Senhor, uma sentença do juiz favorável naquela causa, porque é dele, é dela de direito. Vai lá, o justo juiz, dá vitória aos teus filhos, dá vitória às tuas filhas, cura os enfermos, Senhor, liberta os oprimidos, eu também te peço nesse momento de clamor, se tem alguém que está sendo vítima da obra da inveja, queima, Jesus, queima, queima a inveja, queima, 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 queima toda a obra da inveja, queima esta obra maléfica da inveja, sai do caminho dos meus irmãos, sai de perto desse internauta, sai daí obra de inveja, sai daí olho gordo, sai desce, sai maldição, sai demônio de opressão, demônio de heresia, queima Jesus, queima, 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 queima toda enfermidade desse corpo, queima as doenças, queima a opressão, queima, 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 joga por terra toda a palavra maldita proferida contra esta vida, eu te expulso, sai daí, sai palavra de derrota, sai palavra de maldição, sai opressor das trevas, seja repreendido agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, te repreendemos, sai, sai e não volte mais, é uma ordem que te damos, no nome glorioso do nosso Salvador Jesus, sai, para nunca mais voltar, no nome de Jesus. Quem crê no milagre, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Sente, pode sentar e você vai dar uma salva de palmas bem forte para o Rei Jesus. Aleluia. Abre a boca para adorar Ele também. Glória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus é extraordinário. Glórias ao Senhor, aleluia. Catou tudo que tinha de Paulo como ministério dele ontem, né? E expôs para nós aqui, no horário do clamor do meio-dia. Aí eu fico apertado hoje, né? Fica apertado e bem apertadinho mesmo. Mas Jesus é bom, né? Jesus é maravilhoso. Jesus é glorioso. Se você não entender nada aqui da mensagem hoje, fique com a de ontem. Continua valendo. A de ontem foi bem explicada, bem detalhada. Mas vamos lá. Pelo capítulo 16, nós entendemos um propósito de duas cartas do Novo Testamento, que é 1ª e 2ª a Timóteo. Se não acontece aqui os acontecimentos do início do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, nós talvez não teríamos 1ª e 2ª carta de Paulo a Timóteo, porque é aqui no capítulo 16, no início, que nós encontramos o apóstolo Paulo encontrando-se com a avó cristã e a mãe cristã do menino Timóteo, e ele se afeiçoa pelo rapaz Timóteo a ponto do Espírito Santo fazer ele reconhecer já, aleluia, que Deus tinha uma obra extraordinária na vida daquele garoto Timóteo. A palavra do Senhor descreve aqui no capítulo 16 sobre Timóteo que a sua mãe e daí por diante, né, retrocedendo, eram mulheres judias. Porém, ela já não andava mais nos conceitos do judaísmo, literalmente, nos ritos, nas práticas maiores. Agora eu entendo por quê. Porque na lei dos judeus é proibido casar-se com pessoas de outros povos, de outras nações. E aqui no capítulo de número 16 nós encontramos quando é nos mostrado que o pai de Timóteo, ele não era judeu, ele era grego.
Então a dona Eunice, a mãe de Timóteo, que temos o nome dela lá na carta a Timóteo, ela já não era mais tão praticante dos ritos, dos cerimoniais, ela já não estava tão mais por debaixo da lei, porque agora ela vai casar-se com um grego, e desse casamento ela gera o moço Timóteo. Então Paulo, ele faz questão de deixar registrado que quando ele estava fazendo essa viagem, ele encontrou-se com a família de Timóteo, e ele reconheceu já que aquele garoto tinha um chamado, tinha a vocação, e ia exercer ministério de apacentar um rebanho de Cristo Jesus nesta terra, quando chegasse o tempo. Está escrito que quando Paulo resolve que deveria apresentar aquele rapaz de alguma forma para o corpo de obreiros dos judeus da época, eles começaram a renegar, a rejeitar parcialmente aquele rapaz. Olha, como ele é judeu e ele não é circuncidado. Olha, para você entender como a casa de Timóteo, agora depois de Jesus salvar aquelas mulheres, já não estava mais tão debaixo da lei, como também está escrito lá em Gálatas, aleluia, que se nós estamos exercendo a lei por debaixo da lei, ainda estamos sendo escravos da lei. Não estamos nas obras de justiça para a libertação e liberdade dada em Cristo Jesus por seu sacrifício e por sua palavra, que é o seu maravilhoso evangelho, que traduzido quer dizer boas novas, aleluia. Então Paulo toma a decisão, porque não só Paulo estava ali, como também estava Tito. Então ele pega somente Timóteo e faz o ato da circuncisão, e assim Timóteo começa a ser aceito por aquele grupo de obreiros que não queria aceitá-lo, como ele era judeu e ele não havia feito a circuncisão. Então você tem que circuncidar Timóteo. Paulo vai lá, circuncida Timóteo, e o garoto é aceito para a glória e para louvor do nome do Senhor. Dali em diante está escrito que Paulo toma a decisão: eu vou levar esse rapaz comigo, eu vou viajar ainda mais pregando, alicerçando outras obras, fundando outras obras, e eu vou levar ele comigo, que é para ensiná-lo, que é para ele aprender, que é para ele exercer o ministério, para quando chegar o tempo ele vai parar e vai assumir a região que Deus vai direcionar para ele assumir. Porém está escrito que o Senhor não queria que Paulo levasse Timóteo, e Paulo deixa Timóteo ali por perto de Derbe, Listra, e ele viaja mais adiante, e quando ele chega a uma região da Ásia, próxima à região de Corinto, numa daquelas noites está escrito que Paulo, de repente, em uma visão, ele vê um personagem, um homem, que naquela visão, naquela noite, está gritando para Paulo, quem sabe com o braço estendido em direção à região para onde ele morava, e a palavra do Senhor descreve dizendo que esse homem estava vestido em característica helenista, macedônia, e ele clama para Paulo naquela revelação dizendo: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Olha só como Deus faz. Porque dias antes, Deus, está escrito que Deus, pelo Espírito Santo, pelo poder de Jesus, Paulo já havia sido impedido de entrar literalmente na Ásia Menor. Foi pelo poder do Senhor Jesus, descreve no texto, que ele foi proibido de ir para a Ásia fazer o quê? A obra de Deus, pregar o Evangelho. Por isso é que sempre eu falo para os obreiros e obreiras: nem todo convite é para a gente aceitar, nem toda casa é para a gente entrar, nem toda briga é para a gente comprar, nem toda cabeça é para pormos a nossa mão, nem todo negócio é para a gente lançar a mão e se envolver, porque Deus não quer que venhamos nos envolver em certas situações. Mas Deus revelou para Paulo o porquê que Deus não queria ele indo para aquela região, porque Deus queria fazer uma obra maravilhosa na Macedônia, Deus queria fazer uma obra extraordinária naquele lugar. Então Paulo, no outro dia pela manhã bem cedo, desarma sua tenda,
e ó, Macedônia. Aleluia. Ao chegar na Macedônia, ele está escrito que ele vai procurar um lugar para orar às 3 horas da tarde, como é costume dos apóstolos na época, 3 horas da tarde, e se reservar um lugar para orar. E ele faz isso, encontra um lugar, e onde ele está orando, tem algumas mulheres, e logo depois da oração ele começa a pregar o Evangelho. E entre aquelas mulheres, tem uma mulher que se destacou naquele dia, que ela entregou a vida dela ao Senhor Jesus. Mulher por nome Lídia, mulher rica, mulher próspera, vendedora de púrpura, está escrito. É uma mulher muito abastecida, de uma família muito abastecida para a glória do nome do Senhor. Ela tinha tudo, só faltava uma coisa: entregar a vida para Jesus e passar a ter direito à vida eterna, que é a melhor. No dia que o Evangelho foi pregado para ela, ela fala: eu entrego minha vida para Jesus. E depois disso, ela chega para Paulo e diz: olha, se tu tens visto que eu sou uma mulher crente, que verdadeiramente houve uma conversão na minha vida, eu te suplico, vem se hospedar na minha casa. Olha que mulher sábia. Vou hospedar na minha casa um homem de Deus, porque ele vai estar mais perto para mim poder indagar, questionar, investigar, examinar. Então é a única forma que ela tinha de, entendeu? De trazer um doutor para perto dela, para um momento que ela iria precisar. E foi um tempo muito curto. Aí Paulo tinha esse costume: 3 horas da tarde, saía da casa de Lídia e ia para o mesmo lugar para orar. Então ele fazia o mesmo percurso todos os dias, enquanto ele estava ali. Em belo dia está escrito que de repente ele é interpelado por uma gritaria, uma moça gritando: ei gente, olha povo, esses homens aí é de Deus, hein? Olha só, homens de Deus, está ouvindo o que eles estão pregando? Olha só como são homens de Deus. E foi bajulando. Mas o texto descreve dizendo que aquelas palavras saíam de dentro de um espírito maligno pela boca daquela moça, pois ela era escrava de vários senhores e também ela era oprimida por um demônio esse de adivinhação. Aí Paulo passou uma vez, outra vez, era a mesma conversa, mesmo elogio, bajulação. Esse negócio que tem um monte de bobo aí, né, que hoje em dia gosta desse negócio, pregadores, cantores, pregadores, cristãos, né? O ímpio, deixa o ímpio lá com as suas impiedades, está escrito. Ficamos aqui entre nós. Quantos crentes gostam desse negócio, né, irmãos? Eita, olha aí, mulher de Deus, hein? Olha, bens a Deus, ainda falam por aí, né? Bens a Deus, né? Bens a Deus mesmo. Olha aí, isso aí sim é um homem de Deus. Não mexa, Deus vai te matar por causa dele. Deus vai matar crente que está examinando o outro crente, principalmente nós que somos do altar. Deus vai matar, ainda mais se for desse tipo de crente que tem a vida toda desleixada, acabada, que vive de altar em altar por aí, que dizendo que está fazendo a obra de Deus, mas na verdade está fazendo é pé de meia, porque não quer derramar suor para trabalhar de maneira digna. Deus não vai, irmão. A palavra do Senhor descreve dizendo que nós temos uma prova, os tais, e nós temos também que examinar a pregação que eles fazem e ver também, porque uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água, doce e salgada. Uma árvore não pode produzir 2 tipos de frutos, bom e mal ao mesmo tempo. Ou produz fruto bom ou mal, e pronto. Se é uma árvore que produz fruto mal, não é de Deus. E se tem hora que parece que é fruto bom, mas quando na verdade são frutos maus, também não é de Deus. E nós não podemos ter medo de examinar essas pessoas e rejeitá-las da nossa vida e também do nosso caminho, porque senão seremos presas fáceis, porque essas pessoas estão atrás de recompensa, e a recompensa dessas pessoas não é a eterna, não é o que nós lutamos todos os dias para poder alcançar, para permanecer dignos e de alguma forma, por bondade, misericórdia e a graça de Deus, ter direito a ela, a vida eterna, o galardão eterno do nosso Cristo Salvador. Essas pessoas estão buscando somente o galardão dessa terra, o paliativo. Aqueles homens não gostaram, porque quando Paulo virou-se para aquela moça um dia irado,
ele repreendeu aquele espírito que estava oprimindo aquela menina. Glória E a a partir Deus. daquele momento as pessoas chegavam para ela e diziam: olha, eu quero saber quem foi que jogou veneno na minha árvore frutífera lá de casa, que a bicha morreu. Aí, peraí, deixa eu ver. O senhor não sabe não? Não. Se o senhor quer que eu não sabe, eu vou saber que não estou lá. O espírito foi embora, ela não adivinhava mais. Glória a Deus. Aleluia. A mulher chegava e disse: eu vim aqui, eu quero saber se meu marido está com coisa errada ou não. A senhora não sabe? Não, eu também não sei. Eu sou mulher, eu sou filho do seu marido também. Então os senhores perceberam que a esperança do seu lucro, olha aí, Glória a Deus. Aleluia. havia se perdido. Aleluia, Jesus. Então eles ficaram do mesmo jeito da menina, endemoniados, só que por outros demônios agora. E mandaram prender Paulo e Silas, os dois missionários. E a Bíblia diz que deram uma coça nesses dois homens e mandaram prender no cárcere interior, que quer dizer o quê? Eles julgavam que Paulo e Silas eram homens de altíssima periculosidade. Não pode ficar na entrada do cárcere, não pode ficar nas celas do corredor, tem que levar eles lá para baixo, na masmorra mesmo, e vai prender os pés e as mãos dele no tronco. Foi essa a recomendação. Por quê? Por que foi que esses homens sentenciaram dois justos a serem açoitados e a ficarem presos? Por causa de uma coisa só: o dinheiro, o lucro que eles tinham com aquela menina oprimida por Satanás. Então para eles era melhor aquela vida oprimida pelo diabo e se perder na eternidade da segunda morte, do que ela estar ali participando da vida eterna, do banquete de Deus e liberta para a glória do nome do Senhor. Tenha cuidado, tenha cuidado. Eu não estou pregando um carro hoje para você. Tenha cuidado com as pessoas que você traz para a sua vida. Aleluia. Cuidado com pregadores, cuidado com pregadoras, cuidado com pessoas que dizem são missionários. Esse dia alguém falou comigo, eu sei porque tem um monte que vem procurar, eu nem lido com eles lá, eu sou pastor dele, vai lá conversar com o seu líder lá, que, entendeu? Eu sou assim. Em certas coisas, olha, é lá com o seu líder, não é comigo não. Apareceu um missionário daquele que é. Não pode ter uma folha, rapaz, Deus me revelou que essa folha ia cair, olha, caiu. Depois que a folha caiu, quem diz? Deus me revelou que ia cair. Tem crente que é desse jeito, não pode falar dele que tem uma revelação, tem uma profecia, tem uma visão, tem uma metralhada de língua estranha, uma rodopiada, uma batida de pé. Você já viu crente desse jeito? Tem. Foge desse tipo de crente já. Se eu chegar num ambiente e tiver um crente desse, é rapidinho que eu fico ali e já vou embora. Não, eu não tenho medo de revelação, de profecia, eu não tenho nada escondido na minha vida para ficar com medo de revelação e profecia. Mas eu não me detenho no caminho dessas pessoas. Aí o irmão veio falar comigo: rapaz, apareceu um missionário lá na igreja. E o irmão lá estava na pensa para vender umas terras e estava com dinheiro. E o missionário entrou na vida dele, vai para lá, vem para cá, ele é o irmão, é homem de Deus, e olha, e vai para churrascaria, e vai para shopping, e é para lá e para cá. E chegou um dia, ele chegou para o irmão, o missionário chegou para o irmão: irmão, o senhor não quer me emprestar um dinheiro não? E o irmão: de quanto é que o senhor precisa, homem de Deus? 70 mil reais. Pouquinho. De verdade. E o irmão, hoje, pastor, missionário, homem de Deus, fez o Pix. 70 mil reais. Não vou pagar 10% de juros, tal, esse negócio aí desse povo maluco. O que aconteceu? 2 meses depois, chegou o irmão correndo na casa dele e disse: ó, vai lá na casa do pastor missionário, que o caminhão está lá colocando a mudança dele no caminhão e disse que está indo embora. Vai nada, rapaz, ele é homem de Deus, pode ficar tranquilo. Eu ouvi isso aqui, ó, há poucos dias atrás. É homem de Deus, vai não, ele está mudando de endereço ali, mas tem o contato dele aqui e tudo. Sei, rapaz, ele não foi. Não foi.
O tal do missionário desapareceu de Porto Velho. Ninguém sabe o paradeiro dele. Das redes sociais, apagou as redes sociais, deletou as redes sociais dele. Sumiu. E o irmãozinho pobre, coitado, perdeu o dinheiro e está abatido na fé. O que eu disse? Procure o seu pastor. Ontem eu estava conversando com um dirigente de uma congregação. Ele diz: rapaz, na igreja todo culto aparece um monte de missionário, e para lá, para cá, e a gente dá oportunidade, e cada um toma 20 minutos, 15 minutos, o culto termina. Rapaz, que igreja é essa daí? Que todo tipo de obreiro que chega, vocês já vão colocando no altar e dando oportunidade para eles. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E no final chega para o dirigente e pede uma oferta. Ah, estou passando a luta, estou na prova, vai me dar uma gasolina, não sei o quê. Irmãos, não ande com esse tipo de pessoa. Verdade, Jesus. Tem gente que entrou no nosso meio, mas o evangelho não entrou na vida deles. Tem pessoas que pregam o evangelho, mas o evangelho não está na vida deles, pois eles não praticam. Não te detenha no caminho dessas pessoas, porque essas pessoas estão como os senhores dessa menina, estão interessados somente nos seus lucros, no que a obra pode lhe prover. Mas o sangue de Jesus tem poder na minha e na tua vida, e essa maldição jamais entrará na nossa casa, para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Aleluia. Paulo e Silas preso, açoitado, por causa de alguém que preferia 1000 vezes uma moça oprimida, endemoniada, adivinhando que uma moça sã, liberta, louvando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Olha que triste, que pesaroso. Vamos amar cada dia mais as almas. Almas em primeiro lugar, vidas para Jesus em primeiro lugar, tem estados que Jesus salvou em primeiro lugar, e o nome do Senhor glorificado em nossa vida. Por quê? Porque se nós amamos a nós mesmos, claro que a gente quer o bem dos nossos irmãos e irmãs. Perto da meia-noite, Paulo e Silas dentro da prisão, trancados, feridos, couro ardendo. Tenta imaginar quem é que na infância tomou pelo menos uma na vida, né? Como a gente fala, uma pisa daquela boa. Sabe o que é couro ardendo? E o que eles fizeram? Esse negócio de ser crente, ô coisa miserável, não quero mais não. Foi isso? Esse negócio de andar pregando a palavra de Deus, fazer o ídolo do Senhor, o nome de Deus, é claro, envia. Não, isso ainda é para mim não quero mais não. Sair daqui, eu vou entregar credencial, não quero saber. E eu vou pelo menos ficar crente para não perder a salvação, mas nada de altar, nada de mensagem, nada de oportunidade. Quero ser só crente para adorar e louvar o meu Salvador Jesus. Foi isso que eles fizeram? Não. Perto da meia-noite, eles acorrentados, feridos, sofrendo, doloridos, juntos oravam e cantavam louvores na presença de Deus. Cantavam e oravam e cantavam, adoravam na excelência, adoradores verdadeiramente, aleluia. O céu se moveu, se comoveu, Deus mandou um tremor violento, aleluia. Os alicerces do presídio não resistiu, e está escrito, olha que interessante, eles precisavam só de uma porta aberta, era só para eles saírem, mas por causa da adoração e da oração verdadeira, Deus, Jesus abriu todas as portas, aleluia. E eu me lembro que Jesus falou, tudo é possível ao que crê. Todas as portas foram abertas, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê, e todas as portas foram abertas. Por quê?
Deus recebeu a adoração daqueles dois homens. Deus recebeu a adoração daqueles dois homens. E todas as portas se abriram. O carcereiro estava dormindo. O sono foi tão pesado que nem a guarda que estava naquela noite conseguiu acordar por causa do tremor. Todos. O oficial da noite, né, que é a sentinela, ele acordou e viu aquela estrebulia, aquele rebuliço, paredes rachadas, portas abertas, portais, né, castilhos quebrados, rompidos, portas caindo para um lado, poeira ali naquele lugar. Então ele saltou para dentro e gritou para os seus soldados, disse: traga luz imediatamente. E quando trouxeram luz, ele olhava e todos fugiram. Agora sou eu que vou perecer. Dormi demais, não percebi aonde eu estava com a cabeça. E que sono pesado foi esse, que tudo aqui tremeu e eu nem percebi nada. De repente, lá no fundo, porque eles estavam no cárcere mais fundo, privado. Glória a Deus. Lá atrás, Paulo ensina. Porque o homem, Paulo lá de fora, lá de dentro, olhou para fora e viu que o homem já ia pegar a espada para poder tirar a própria vida. Então o que ele fez? Aleluia! Opa, irmão! Segura, calma! Não, desespero para quê? Calma! Estamos todos aqui, ninguém foi embora. Está escrito que o homem, o soldado chega com a lâmpada e ele, o carcereiro entra de cela após cela pelos corredores e se atira aos pés do apóstolo Paulo e de Silas, dizendo: olha, eu quero saber o que é que eu tenho que fazer para me salvar. Aleluia! E Paulo e Silas diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia! E foi assim que aquele carcereiro aceitou a Jesus Cristo para a glória de Deus. Eles traz Paulo e Silas para um campo, dá um banho, lava, passa medicamento, lava as feridas, e por um breve período de tempo daquela noite eles levam Paulo e Silas para a casa do carcereiro. Eles pregam mais uma vez o evangelho e toda a família do carcereiro também aceitou Jesus. No outro dia pela manhã o carcereiro sai em direção aos magistrados e vai lá para ver qual seria a situação dos dois. Aí os magistrados da cidade, né, volta lá e pode soltar eles, manda eles embora, pode soltar. Eles ouvem: glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus que os meus pastores serão livres. Agora são os pastores do carcereiro. Glória a Deus. Aleluia. Pai do Senhor, meus pastores, eu vim aqui porque os magistrados dizem que os senhores estão livres. Glória a Deus. Aleluia. Esse não. Novo convertido, comece a fazer a obra de Deus. Vá lá e diga para eles que eles açoitaram 2 cidadãos romanos. E eles deixaram 2 cidadãos romanos a mercê dentro de uma cela. Era um dos crimes piores que tinha na época, fazer isso com um cidadão romano. Só quem podia fazer isso com o romano era a autoridade maior, Senado ou César. Nenhum outro podia sentenciar um romano. Tanto que Paulo, quando foi preso, lá em Jerusalém, disse: olha, eu tenho que ser levado para Roma. Sou um cidadão romano. Quem tem que me julgar é lá em cima, lá na corte maior. Glória a Deus. Aleluia. E tiveram que fazer, deram logo uma guarda de centúria para escoltar Paulo até o cais e levar ele por um barco até Roma. Aí lá vai o novo convertido, o carcereiro. Já vou encerrar. Sabe, vai: eu quero trabalhar para mim. Glória a Deus. Chega lá e diz: senhores, tem uma novidade miserável para vocês. O que é? Rapaz, o senhor não sabe.
Vocês me acreditam que aqueles meus pastores são comandos? Tenta imaginar a pancada que aquelas autoridades recebeu na hora. É o quê? São cidadãos romanos. E se meteu num negócio feio, tomar partido dos outros, e agora, entendeu? Por isso que a gente não pode ficar metendo a mão em qualquer negócio, se metendo em qualquer assunto. Entendeu? Ah, vamos aqui na Dona Maria, não mexa, não, Jesus não quer, não vai. Ó, vai você, se você está sentindo, vá, porque no meu coração Jesus já falou que eu não vou. Aqueles homens agora estão numa enrascada, se meter, tomar partido daqueles proprietários da escrava e agora. Aí disse, não, mas o meu pastor Paulo disse que se vocês forem lá, se retratar, eles estão dispostos a perdoar. O crente tem que ter um coração perdoador, não é, irmãos? Não, mas o que ela fez para mim, meu Deus do céu. Acho que eu vou morrer com esse ódio. Não é coisa de crente. Tem que perdoar. Fique de pé. Paulo disse, se eles vierem aqui se retratar, nós vamos perdoar. E eles tiveram que sair do aconchego do escritório deles e andar por dentro da cidade, e o povo todo vendo que eles estavam indo no presídio, coisa que eles não faziam. E eles mesmos foram lá se humilhar para aqueles dois romanos cristãos. E Paulo, com certeza, os perdoou. Só que eles disseram, nós queremos evitar tumulto aqui. O que é? Nós queremos que vocês saiam da cidade. Paulo disse, nós vamos embora, mas primeiro eu vou voltar lá no lugar onde eu comecei a pregar, porque Deus ainda vai operar lá. Está escrito que Paulo sai do presídio, volta ao mesmo lugar, prega a palavra de Deus, e muitas outras pessoas aceitaram Jesus naquela cidade, para a glória e louvor do nome do Senhor. E quem ficou ali por um período de tempo liderando, a primeira nova convertida da cidade, Lídia. Glória a Deus! Ela que foi a líder lá durante um bom tempo. Isso é histórico registrado. Levanta a mão. Aleluia! Quando o terremoto de glória de Deus acontecer na tua vida, você vai ver o que é milagre de porta aberta. Você vai ver o que é providência de Deus. Aleluia! Deus vai enviar, aleluia. Para alguém é hoje ainda, para outro é amanhã, para outro é na sexta-feira, para outro é no próximo final de semana, para outro é ainda nesse mês, é o próximo mês, é ainda esse ano. Mas Deus vai mandar um terremoto de glória na tua vida, e as portas se abrirão, e o nome do Senhor há de ser glorificado na tua vida. Bendito Deus é eterno, Pai. Confirma o teu milagre, a tua bênção, a multiplicação e prosperidade. Abre as tuas portas na vida dos teus filhos e filhas. Entra com tua providência e faz a tua obra. Abençoa os nossos amados irmãos internautas de perto e de longe. Entra com providência na casa das tuas servas obreiras, dos teus servos obreiros, desses homens e mulheres de corpo presente no templo e os demais via aplicativo. Em o nome de Jesus, ó Pai, cobre-nos com o teu sangue e nos livra de todos os males. No nome de Jesus oramos e no nome de Jesus te agradecemos. Quem pode, diga amém. Pegue na sua mão uma contribuição. Se você tem, pode. Você pode contribuir também via aplicativo, bancário, né? Via aí ao famigerado Pix. Vou pegar na porta, tem aqui em cima da mesa. Nossos irmãos internautas, tem aí na tela onde você congrega-se conosco. Deus te abençoe, Deus te prospere cada dia mais em tudo por tudo. Em nome de Jesus, Pai, confirma o milagre, a prosperidade, a multiplicação, as portas abertas. Joga por terra todo embaraço. E no nome de Jesus, que o versículo que lemos como base para esta campanha, terremoto de glória, se cumpra em nossa vida. Que todas as portas se abram no nome de Jesus. Vai conosco onde vamos, nos dá livramento, a tua bênção, prosperidade e multiplicação cada dia mais, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estenda a tua mão. Você vai contribuir, os que têm espécie, quando você vem à frente receber a unção com óleo, tá? Deus abençoe. Estenda a mão.
que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vós e todos digam amém. Louve e adora Jesus. Vai encerrar. Vem aqui à frente receber a unção com óleo sobre a sua cabeça. Confirma. O teu terremoto, confirma. O teu terremoto. Aleluia! Confirma. O teu terremoto de glória, em nome de Jesus. O teu terremoto de glória, em nome de Jesus. O teu terremoto de glória, em nome de Jesus. Confirma isso. O teu terremoto de glória, em nome de Jesus Cristo. O teu terremoto de glória, a bênção, a prosperidade, em nome de Jesus. Confirma isso. O teu terremoto de glória, em nome de Jesus. O teu terremoto de glória, em nome de Jesus. Confirma o teu terremoto de glória, em nome de Jesus. Confirma o teu terremoto de glória, em nome do Senhor Jesus. Visita da livramento, a bênção.